Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Hoje eu quero... Olha o que diz aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam, diga aí, discípulos. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele assim: vá e faça discípulos. Aí, nesse versículo, encontra-se uma frase de Jesus. Nessa frase de Jesus, ele nos dá uma ordem. Aí é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Jesus está dizendo: olha, vão e façam discípulos. O que é um discípulo? Precisamos entender, e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Precisamos entender e aprender o que é um discípulo. O que é ser um discípulo? Porque Jesus está nos dando uma ordem de nós fazermos discípulos. Mas para você fazer discípulo, você também precisa ser um discípulo. Então olha só, o que significa a palavra discípulo? Discípulo significa ser discípulo de alguém, seguir seus preceitos e instruções, tornar discípulo, ensinar e instruir. Então olha só, ser discípulo não é apenas você tomar um nome. Ser discípulo não é apenas você dizer que você segue. Ser discípulo é você fazer, é você obedecer, é você aprender com alguém. Então Jesus ele está nos dando uma ordem de nós fazermos discípulos. Então a Bíblia nos lembra que os primeiros seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Mas antes deles serem chamados de cristãos, eles foram chamados de discípulos. Antes dos primeiros cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados de discípulos de Jesus. A palavra cristão, ela veio na época, quando está lá em Atos capítulo 11, versículo 25, a palavra cristão ela veio como uma tiração de sarro naquela época, sabia disso? Quando começaram a chamar os discípulos de Jesus de cristãos, eles estavam meio que tirando sarro dos discípulos de Jesus naquela época. Olha o que diz aí: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, versículo 26, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, um discípulo, ele não é uma pessoa qualquer. Hoje nós vemos pessoas se dizendo discípulos. Hoje nós vemos pessoas se dizendo cristãos, mas na realidade só elas são um nome. Então eu quero chamar a sua atenção para isso, irmãos, porque muitas vezes nós vemos pessoas se dizendo cristãos, mas de Cristo não entendendo o que significa a palavra cristão. Pequenos cristos. Naquela época eles olhavam para as pessoas e viam o quê? Viam Jesus nas pessoas. Aleluia! Eles olhavam o dia que Jesus foi preso para ser crucificado. Eles olharam para Pedro, que estava ali no pátio. Eles falavam: olha, esse aí é um discípulo de Jesus. Aí Pedro falou: eu não sou. E aí a pessoa olhou para ele e falou assim: assim, olha só, até o sotaque, o jeito de falar é igual. As pessoas olharam para Pedro e falaram: olha, até o
seu jeito de falar é igual dele. Por quê, irmãos? Porque ele não andava com Jesus. Então, o que é um discípulo? Um discípulo, em resumo, é um aprendiz. É uma pessoa, é alguém que se disciplina nos ensinamentos e prática do outro. Então, um discípulo, a palavra discípulo, como a palavra disciplina, ela vem da palavra latina discípulos, que significa aluno, aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Então, olha só, um discípulo é aquela pessoa que aprende e se disciplina dentro daquilo que ela aprende, dentro daquilo que lhe é passado. Então, um discípulo, os verdadeiros cristãos, eles são discípulos de quem? De Jesus. Olha para o seu irmão, pergunta para você: é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então, quando Jesus, aleluia, glória a Deus, quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus estava chamando eles para algo, para um propósito. Jesus estava chamando eles para quê? Para ensiná-los. Jesus estava chamando os seus discípulos para transmitir um conhecimento, um ensino. Então, por exemplo, você não pode se dizer discípulo de alguém se você não segue os ensinamentos daquela pessoa, daquele mestre, né? Na época, os que tinham discípulos eram chamados de mestres. Jesus era o mestre dos mestres. Então, por exemplo, se você não vai chegar e entrar num ringue de UFC, eu gosto de UFC, eu gosto de assistir luta. Eu não vou chegar lá, porque eu gosto de assistir luta, eu vou entrar num ringue para lutar com o lutador. Se eu chegar lá, irmão, só porque eu assisto luta, achar que eu já sou um lutador, o que vai acontecer? Eu vou sair de lá carregado, quebrado, apanhar até não querer mais. Você também, você pode curtir atletismo, por exemplo, corrida. Então, só porque você assiste uma corrida, você gosta de assistir corrida, você não vai entrar lá numa pista de corrida e acha que você vai correr igual aqueles corredores. Não, aqueles corredores ou aqueles lutadores do UFC, eles têm tudo uma disciplina. Eles estudam o adversário, eles praticam aquela disciplina, eles treinam, eles vão e eles estão lá cada dia mais, se aperfeiçoam para quando eles entrarem no ringue ou na pista, eles estarem preparados para aquilo que eles vão fazer. Então, o fato de você somente assistir uma luta não significa que você é um lutador. O fato de você assistir uma corrida não significa que você é um atleta. E no reino de Deus é a mesma coisa. O fato de você vir na igreja, o fato de você ouvir falar de Jesus, não significa que você é um discípulo. O simples fato de você se dizer cristão não significa que você é um discípulo. Porque um discípulo é aquele que aprende. Um discípulo é aquele que segue. Um discípulo ele tem algumas características importantíssimas. Discípulo é um seguidor. Olha para o seu irmão falar: discípulo é um seguidor. Discípulo é um seguidor. Discípulo é alguém que confia e acredita no mestre e segue as suas palavras e o seu exemplo. Então, portanto, ser um discípulo é você estar em um relacionamento. Não tem como você dizer que é discípulo de Jesus se você não tem um relacionamento com Ele. Você precisa, para você ser um discípulo de Jesus, você precisa ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o Mestre. Fala assim: um cristão é aquele que imita Jesus. Então, ser discípulo de Jesus consequentemente ter um relacionamento com Ele, é procurar ser como Jesus. Aí eu pergunto para você:
pergunto para você, nesses dias você tem procurado ser como Jesus? Como é que é a sua vida cristã? Porque hoje nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, ou estão vindo para a igreja, ou estão simplesmente não querendo ser parecidos com Jesus. Essa semana mesmo eu vi um cristão, entre aspas, né? Esse cristão estava em cima de um carro de som cantando para evangelizar. Isso é maligno. Isso é maligno. Como que pode isso? Então, como que você faz parte de algo que é contra os ensinamentos de Jesus, se diz cristão? Eu pergunto para você, como que nós fazemos algo que vai contra os ensinamentos daquele que nós dizemos que é nosso mestre, que é nosso Senhor, que nós somos discípulos, e fazemos totalmente ao contrário? Como que nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, se muitas vezes aquilo que Ele mandou os seus discípulos fazer, nós não fazemos? Então isso é importantíssimo nós sabermos. É importantíssimo você passar um pente fino, é importantíssimo você sentar, fazer uma análise da sua vida cristã, se realmente você está sendo discípulo de Jesus. Dá para você saber se você é discípulo de Jesus, sabendo, olhando para as suas atitudes, olhando para as suas escolhas, olhando para os seus pensamentos, olhando para as suas palavras, olhando pelos seus atos, por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala. Dá para você fazer uma reflexão sobre se realmente você está sendo um discípulo de Jesus. E se você está caminhando totalmente contra o que é ser um discípulo de Jesus, hoje eu quero dizer para você, então, direito sua vida. Volte-se no caminho do discípulo. Se posicione no seu relacionamento com Jesus. Isso é importante. Então, olha só, os discípulos de Jesus, eles têm certas características que são proporcionais ao seu relacionamento com Ele. Quais são as qualidades de um discípulo de Cristo? Quais são as características daqueles que são chamados discípulos de Jesus? Eu quero dar pelo menos 3 características aqui de quem é discípulo. E aí você faz uma avaliação. Aí você faz uma avaliação de que se realmente você está sendo discípulo. Primeiro, se estiver marcando, marca aí. Primeiro, está lá em Marcos capítulo 17, versículo 5. Olha o que diz aí, Marcos 17, 5. Desculpa, Mateus capítulo 17, versículo 5. E quando ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam. Outra versão diz: escutem o que ele diz. Primeira característica aqui, deixa eu só falar o contexto desse versículo. Ele estava lá, Pedro, Tiago, João e Jesus no monte. Pedro estava falando, ali no monte da transfiguração. Jesus tinha acabado de se transfigurar. Apareceu ali Moisés e Elias. E Pedro ficou todo emocionado e começou a falar. E a Bíblia diz que uma voz do céu disse: o próprio Deus declarou do céu: olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Escute o que ele diz. Então o próprio Deus disse, o próprio Pai falando: olha, ouçam as palavras dele, escute o que ele diz. Então a primeira característica daqueles que são discípulos de Jesus é ouvir o que Jesus diz. Ouvir o que Jesus disse, ouvir o que Jesus diz e ouvir o que Jesus tem a dizer. Então ninguém pode dizer que é um discípulo de um mestre, a menos que esteja pronto para ouvir.
Ninguém pode dizer que é um discípulo de Jesus se ele não está disposto a ouvir o que Jesus tem a falar. O mundo ele está inundado de mestres que disputam ouvintes e seguidores. Ouvir Jesus é que um cristão verdadeiro, é que um discípulo verdadeiro faz. Tem que ouvir a Jesus. Quando Jesus fala, o discípulo ouve. Vou repetir. Quando Jesus fala, o discípulo ouve. O discípulo de Jesus, aquele que é um discípulo, ele se apega a cada palavra do mestre, como se essa palavra fosse pão para os famintos e água para os sedentos. Tudo aquilo que o mestre fala, o discípulo, ele pega isso como se fosse o alimento dele. Aleluia, fosse a maior necessidade dele. Ele pega isso com toda a sua força. Então, no Monte da Transfiguração, o Pai falou: olha, a ele ouvi. Então, eu e você, nós temos que procurar ouvir Jesus, irmãos. Aleluia. Sabe o segredo da sua vitória, do seu crescimento, o segredo da sua prosperidade, o segredo da sua conquista, o segredo de você desfrutar coisas poderosas de Deus, é você ouvir a Jesus. Ouvir a Jesus vai trazer transformações poderosas na sua vida. Quando você ouve a Jesus, você tem uma chance muito pequena de você errar. Você não erra quando você ouve Jesus. Você não toma decisões erradas quando você ouve Jesus. Amém. Você não cai no engano de Satanás quando você ouve Jesus. Quando você ouve Jesus, você tem a chance de ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante. Aleluia! Como discípulo, procure ouvir Jesus. Amém. O discípulo, ele ouve porque ele quer aprender. O discípulo, ele ouve porque ele quer crescer. Então a segunda característica é essa. A segunda característica é: um discípulo, ele aprende com Jesus. Olha para o seu irmão, fala para ele: ouça Jesus. Ouça Jesus. Procure aprender com Jesus. Procure aprender com Jesus. Ouvir Jesus não é o suficiente. Olha aqui para mim. Ouvir Jesus não é só ouvir Jesus é o suficiente. Por quê? Porque só ouvir não vai trazer transformação na sua vida. Um discípulo, ele não escuta e depois se afasta, como se aquelas palavras que o mestre falou não tem impacto na vida dele. Então, só ouvir você pode. Lembra, tem aquela velha frase, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem muito cristão que assim, ele até ouve Jesus falar com ele, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Por isso que com Jesus não é só ouvir. Com Jesus você também precisa aprender. Jesus chama os seus discípulos e ele chama os seus discípulos para também aprender aquilo que ele está falando. Então olha só, quando Jesus ele se reunia com os discípulos, ele estava constantemente ensinando os discípulos. Jesus, se você pegar os evangelhos, você vai aprender ali muitos ensinamentos que Jesus nos deu, que Jesus nos dá. Olha só, quando Jesus estava lá no Monte das Bem-aventuranças, você pega lá, leia lá as Bem-aventuranças, ali Jesus está ensinando. E aqueles que pegam ali as Bem-aventuranças e aplicam na sua vida, aprendem a viver como um bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa abençoada. Amém? Você vê ali, bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado, ele está falando abençoado. Aleluia! Abençoado. Então, quando você ouve as palavras de Jesus, você aprende com Jesus e você coloca em prática na sua vida, você vai viver debaixo de bênção.
Jesus diz, olha, Jesus lá em Mateus capítulo 11, 29, Jesus diz, aqueles que os seus seguidores, aqueles que aprendem com Ele, devem aprender com Ele, porque Ele é bondoso, porque Ele tem um coração humilde. Olha só, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis em mim, Jesus está dizendo, descanso para a sua alma. O que é esse descanso para a nossa alma, irmão? Ei, Jesus está falando os meus seguidores, eles aprendem comigo, os meus discípulos. E quem aprende comigo, ele alcança descanso para a sua alma. Ou seja, você vai ser livre de preocupações. Aleluia! Você vai ser livre de perturbações da sua alma. Tem gente que é muito perturbado na alma. Por que é perturbado na alma? Porque muitas vezes ela não tem tempo de aprender com Jesus. Olha só, tem gente que vive preocupado, que vive com medo, que vive ansioso, que vive aí arrancando os cabelos, comendo as unhas. Por quê? Porque não aprende com Jesus. Porque toma decisões muitas vezes segundo aquilo que você acha, aquilo que você pensa, ou aquilo que você aprendeu com outras pessoas, não com Jesus. Mas Jesus está falando, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e quando vocês aprenderem comigo, vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Meu Deus, quantos aqui querem descanso? Amém. Quantos aqui querem viver uma vida de paz sem medo? Então olha só, você precisa aprender com Jesus. O discípulo é um aprendiz, e as palavras de Cristo carregam peso com elas. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus nos ensina, tudo que Jesus nos mostra, tem um peso nas nossas vidas. Aleluia. Tudo que Jesus nos ensina é para nos trazer leveza, irmãos. Meu fardo é leve, meu jugo é o quê? Suave. Jesus quer tirar todo o peso das suas costas. Jesus quer tirar tudo aquilo que é mal, que é ruim de você. Então um dia Jesus, ele disse para os seus discípulos, olha, tinha muita gente seguindo a Jesus, mas não eram verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus trouxe uma palavra dura sobre eles, e muitos daquelas pessoas foram embora, e ficou só os discípulos. Ali Jesus estava separando o joio do trigo. Tem gente que parece que é cristão, mas na realidade não é cristão por nenhum. E aí a Bíblia diz que ficaram só os discípulos. E Jesus olhou para os discípulos e falou, olha, vocês não vão? Não vão fazer como eles? Vocês também não vão? E os discípulos olharam para Jesus e falaram, não, nós não iremos. Para onde que nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que nós iremos? Então olha só, quando você é um discípulo de Jesus, você reconhece que só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele tem as palavras certas para você viver uma vida abundante. Quando você tem alguma questão, alguma decisão para tomar, quando você tem algum problema para resolver, quando você tem alguma escolha para fazer, aonde você vai? Você vai nos ensinamentos de Jesus. Aonde você vai? Você vai aos pés de Jesus. Aonde você vai? Você vai buscar a Jesus. E aí o que acontece? Porque Ele tem as palavras certas. Jesus tem as palavras, a maneira certa, a decisão certa, as escolhas certas para você tomar, para você ter uma vida abundante de alegria. Aleluia. Então, a
as palavras e os ensinamentos de Jesus deveriam ser o seu pão diário. Todos os dias você deveria estar aprendendo de Jesus, através do que? Da palavra. Todos os dias você deveria estar buscando a Jesus para quê? Buscando aprender com os ensinamentos que Jesus nos deu para quê? Para que você tenha uma vida mais leve nesses dias. Então a primeira característica, ouvir de Jesus. Segunda característica, aprender de Jesus. E a terceira característica do discípulo é você obedecer a Jesus. João, capítulo 2, versículo 5, nós vemos. O Pai diz: faça o que Ele disser. Ninguém pode realmente se dizer discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecer. O discípulo, aquele que realmente escuta e aprende, colocará em prática tudo aquilo que ele aprender. Então olha só, para aquele que é discípulo, presta atenção nisso aqui, irmãos. Para aquele que é discípulo, o obedecer não é opcional. Não é esse negócio de eu vou pensar. Eu vou pensar se eu vou obedecer isso. Não, eu vou fazer um jejum primeiro. Eu vou orar, eu vou consultar os universitários para ver ele pode. Se isso que Jesus está falando, eu vou colocar em prática na minha vida. Não existe isso. Se você é discípulo de Jesus, você vai obedecer a Jesus 100%. Obediência total. Olha para o seu irmão e fala: discípulo de Jesus, é obediência total. Tem esse negócio de selecionar aquilo que você sabe. Existe muito isso nos nossos dias. As pessoas selecionam aquilo que elas querem, como se fosse um produto numa prateleira. Não, isso aqui eu pego para a minha vida. Isso aqui que Jesus falou, eu pego para a minha vida. Isso aqui eu acho que é bom, vou levar para casa. Não, mas isso aqui não, isso aqui é um negócio meio ruim de você colocar em prática. Não, chega lá na prateleira do perdão, aí você olha e fala: tem que perdoar. Não sei se eu vou levar isso para minha casa, porque tem umas pessoas que eu não vou conseguir perdoar. Tem umas pessoas que não merecem meu perdão, mas Jesus está falando: você tem que perdoar. Aí você olha e fala: isso aqui pega, isso aqui não. Eu prefiro ficar sem perdoar. Então você não pode falar que você é discípulo. É forte. Aí quando chega na parte da prosperidade, ele abraça e fala: vem, isso aqui eu vou levar, é um carrinho cheio. Mas aí quando ele olha na bula, fala assim: tem que ser ofertante de dizimista. Ele fala: isso aqui prejudica. Misericórdia. Então, um discípulo, ele não seleciona aquilo que o mestre está ensinando. Ele não escolhe o que ele deve obedecer e o que ele não vai obedecer. O discípulo, ele obedece a Jesus em todas as coisas. Maria, lá no casamento de Caná na Galileia, quando faltou vinho naquela festa, a Bíblia diz que Maria chegou, chamou os servos daquela casa que estavam servindo na festa, os garçons, e falou para eles assim: olha, faça tudo o que ele lhes pedir, obedeça a ele, tudo que ele pedir, faça. E aqueles homens, eles foram lá e eles ouviram, fizeram. Então o que Maria estava falando ali para aqueles garçons é um ótimo conselho para mim e para você: faça tudo o que Jesus disser. Aleluia. O Pai é quem está dizendo isso. Não é um homem que está dizendo, não é os discípulos de Jesus que estão dizendo assim: faça tudo o que Jesus disser. Não. Quem está falando isso é o próprio Pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Faça tudo o que ele disser. Então nós temos que obedecer. A
maior qualidade que um cristão pode ter, olha aqui para mim, a maior qualidade de um discípulo é a obediência. Quando um discípulo erra, quando um discípulo cai, quando um discípulo retrocede, quando um discípulo deixa de ser um discípulo, quando ele falha no obedecer. Quando ele falha no momento em que ele deve obedecer. Então, olha só, obediência é algo imprescindível. Olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz aí. João 14, 21. Olha o que diz aí. Aquele que tem os meus mandamentos, olha só, os mandamentos são aquilo que nós devemos aprender. E ele está falando, e a eles obedece, olha só, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Olha o versículo 23 agora, passa aí. Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele. Agora 15 e 10, capítulo 15, versículo 10, olha o que diz aí também. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então olha só, ser cristão é obedecer a Cristo. Não tem como você dizer que é cristão e vive uma vida de desobediência. Não tem como você dizer que é cristão e não colocar os mandamentos de Jesus como uma prioridade na sua vida. Então, você precisa entender isso. Você precisa ouvir de Jesus, você precisa aprender de Jesus e você precisa obedecer a Jesus. Quando você pratica essas três coisas, quando você pratica o ouvir, o aprender e o obedecer, eu quero dizer para você que você vai carregar uma marca na sua vida. Todo cristão que é discípulo de Jesus, infelizmente nós temos que falar isso, né? Todo cristão que é discípulo de Jesus, por quê? Porque tem pessoas que se denominam cristãos, mas não são discípulos de Jesus. Tem cristãos que são discípulos de homens, mas não de Jesus. Todo cristão que é discípulo de Jesus, ele carrega nele uma marca. Ele tem sinais. Existem sinais na vida dele de que ele é um discípulo de Jesus. Olha só o que diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 19 até o 20. Olha só. Qual que é a marca? Olha aí. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregavam por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Quem é um discípulo de Jesus, que ouve Jesus, que aprende com Jesus e que obedece a Jesus, existem sinais que lhes acompanham. Que sinais são estes, irmãos? Sinais poderosos. Atos poderosos de Deus vão acontecer na sua vida. Amém. Então olha só, os discípulos, eles saíram para fazer o quê? Para que os discípulos saíram? Foi o que eu falei, o primeiro versículo que eu li nessa noite. O primeiro versículo que Jesus diz: ide, olha só, Mateus 26, 29. Portanto, vão por todos os lugares e façam o quê? Discípulos. Aqui, não precisa colocar não. Aqui, os discípulos de Jesus, eles saíram para pregar para as pessoas.
Os discípulos de Jesus, eles saíram para falar do amor de Jesus para as pessoas. Olha o que diz aí, Marcos 16, 15 e 18. Então vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Olha só, isso aqui é um mandamento de Jesus. Então eu e você, como discípulo de Jesus, estamos aprendendo essa noite que um discípulo ele ouve, que um discípulo ele aprende e que um discípulo ele obedece. Olha só. Então Jesus está dizendo o quê? Vão pelo mundo e anunciem o Evangelho e a todas as pessoas. Isso é um mandamento. Nós estamos cumprindo esse mandamento nesses dias. Quantas pessoas têm ouvido você falar de Jesus? Quantas pessoas por dia você fala de Jesus? Para quantas pessoas você tem pregado o Evangelho ultimamente? Então ele está falando, olha, vão e façam o quê? E preguem o Evangelho para todas as pessoas. E aí ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. Quais são os milagres? Expulsar demônios pelo meu poder, pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantos aqui falam em línguas estranhas? Amém. Você é um sinal de que você é um cristão. Glória a Deus, né? É um sinal de que você é um discípulo de Jesus. É forte. Isso é um sinal de que você é um discípulo. Então ele está falando aqui, olha só, se pegarem cobras ou beberem veneno, nenhum mal sofrerão. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Meu Deus, olha para sua mão. Você colocar essa mão aí sobre uma pessoa, como discípulo de Jesus, a ordem é que essa pessoa seja curada. Amém. Aí eu pergunto para você, quantos enfermos você já curou nesse mês de fevereiro? Eita Deus! Quantas pessoas você impôs a mão para que ela fosse curada nesse mês de fevereiro? Quantos demônios você expulsou nesse mês de fevereiro? Em quantas casas você entrou para anunciar o Evangelho nesse mês de fevereiro? Uma das marcas dos discípulos de Jesus é que eles vão, pregam o Evangelho, expulsam demônios, falam em línguas e curam enfermos. Aleluia. Quantos aqui falaram em língua esse mês? Aleluia. Você falou em língua, mas você não expulsou o demônio e não curou o enfermo? Então você não está em total obediência ao mandamento de Jesus. Então olha só, Jesus está falando que eu e você devemos ir e fazer discípulos. Eu pergunto para você como discípulo de Jesus, quantos discípulos você tem? Se você é um discípulo de Jesus, Jesus mandou nós irmos e fazermos o quê? Discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você tem ensinado de Jesus para elas? Quantas pessoas têm ouvido falar do Evangelho através de você? Houve silêncio na congregação. É forte. Quantas pessoas têm ouvido falar do seu mestre através de você? Talvez Jesus não seja tão mestre assim. Talvez você não seja tão discípulo assim. Talvez você não tenha entendido, e eu acredito que é isso.
você não tem entendido até agora o que é ser um discípulo de Jesus, mas hoje Jesus está trazendo revelação no seu coração. A esperança para você. A esperança para você. A esperança para você. Para você ainda começar a partir de hoje a obedecer o mandamento do Mestre. Aquele que ouve os meus mandamentos e pratica, a esse eu amo. E o meu Pai também o amará. E eu me manifestarei a ele. Quantos querem ver Jesus? Amém. Você quer ver Jesus? Vá fazer discípulos. Por que as nossas células se reúnem? Nós nos reunimos para quê? Somente para cantar, para dar risada, para ouvir uma palavra rapidinho e depois comer? Não. Só para isso que as nossas células existem, os nossos connects. Só para isso. Quantas pessoas se converteram na sua célula, na sua connect esse ano? Quantos visitantes você está levando na sua connect nesse ano? E no culto? Quantas pessoas você convida para vir no nosso culto? Sabe, os discípulos de Jesus, eles dão a sua vida pela causa de Jesus. Todos os discípulos de Jesus, se você pegar lá, eles deram a vida pela causa de Jesus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, homens que deram a sua vida pela causa de Jesus, porque eles amavam o Mestre. E você? Você acha que ser discípulo de Jesus é só vir na igreja? Você acha que ser discípulo de Jesus é só participar da Connect? Você acha que ser discípulo de Jesus é só dar o dízimo? Você acha que ser discípulo de Jesus é só participar de um ministério aqui na igreja? Não! Ser discípulo de Jesus é obedecer, é fazer as obras que Ele fez. É você curar enfermos, expulsar demônios, é você pregar o Evangelho, é você ganhar pessoas, é você fazer discípulos. Amém. Fazer discípulos. Você acha que ser discípulo de Jesus é somente você ter um título? Agora eu tenho o título de pastor, agora eu tenho o título de líder de célula, agora eu tenho o título de obreiro, agora eu faço parte da liderança. Quantas vidas estão sendo impactadas por você? Quantas vidas são tocadas através, não vou nem falar do que você prega, mas do seu testemunho como discípulo de Jesus? Você não faz discípulos, você não está de acordo com o mandamento do nosso mestre. Se você não tem uma pessoa para você cuidar, que você ganhou para Jesus, o Evangelho está parado em você. O Evangelho não está cumprindo aquilo que ele foi feito para ser. Se o Evangelho chegou até você e parou em você, tem alguma coisa errada. Talvez você não esteja sendo discípulo. Duras essas palavras, mas infelizmente eu tenho que falar. Infelizmente eu tenho que abrir os seus olhos, eu tenho que mostrar para você o que é ser discípulo de Jesus.
disso. O discípulo, ele faz discípulos. Por que ele faz discípulos? Porque Jesus falou: ide por todo mundo, fazei discípulos. Aleluia. É por que não fazemos? É difícil, pastor. É difícil ganhar uma vida para Jesus. Não é, mentira. Isso é uma visão maligna. Isso é uma palavra maligna. Isso é coisa do diabo. Sabe por quê? Porque o próprio nosso mestre, o nosso Senhor, de quem nós somos discípulos, ele falou que os campos estão brancos. Aleluia. Tem pessoas para serem colhidas. O que falta são os discípulos se posicionarem. O que falta são aqueles que pregam o Evangelho, que vão lá expulsar demônios, que vão lá curar enfermos, que vão lá ressuscitar mortos. É isso que falta. Porque vidas nunca vai faltar. Se você sair aqui fora, você vai ver um monte de pessoas que estão precisando, esperando e buscando ouvir o Evangelho. Mas o problema é que nós, que nos denominamos discípulos, não queremos falar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos vergonha do Evangelho. Porque muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos discípulos. Porque o nosso testemunho não condiz com aquilo que o Evangelho diz. Porque nós não temos uma vida pautada no Evangelho. Porque também não conhecemos Jesus. Por que não fala de Jesus? Porque não conhece Jesus. Não sabe quem Ele é. Conhece de ouvir falar, mas não de ter um relacionamento com Ele de discípulo. Então você tem que apresentar Jesus para as pessoas, meu irmão. Se você é discípulo de Jesus, você tem que apresentar Jesus para as pessoas. Se você é discípulo de Jesus, tem um mandamento aí: ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Você tem que ter discípulos. Quero terminar essa palavra dizendo para você nessa noite, 2024. É o ano da porção dobrada. É o ano de você ter discípulos. É o ano de você ter discípulos. É o ano de você pregar o Evangelho. É o ano de você falar o amor de Jesus para as pessoas. É o ano de você se multiplicar no reino de Deus também. Unção, porção dobrada. Que vem a porção dobrada sobre a minha vida. Aí você só pensa na finança, né? Muitas bênçãos de Deus na minha vida. Salário dobrado. Eita Deus. Carro novo. Casa nova. Emprego melhor. Eita glória. Aí quando eu falar, discípulos, cadê os irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Dirigir uma célula. Eita glória! Pouca gente fala isso. Já pula fora. Não, pastor, de célula não. Dá muito trabalho, pastor. Pastor, não tem tempo para isso não. Mas está pensando o quê? Você é doido, pastor, só tem cara difícil na igreja, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Resolver problema dos outros, já não tem os meus, pastor. Pelo amor de Deus. Só quer moleza? Quer moleza? Vai morar no céu. Pede para ir mais cedo para o céu. Aqui vai ter trabalho, aqui é jogo duro. Leva a igreja. Mas tem recompensa. É jogo duro, mas tem recompensa. Aleluia! Fazer discípulos não é fácil, mas tem recompensa. Aleluia! No final, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vai que eu vou falar para você. No final, não são as bênçãos que você vai receber nessa terra que vai contar.
Não é o carro novo, não é a casa nova, não é o salário que Deus te deu, não é a família abençoada, não é a casa, não é os bens que você tem que vai contar. No final, sabe o que vai contar? É os discípulos. É os discípulos que você fez, é as pessoas que foram tocadas e chegaram a Jesus através de você. Entre nós precisamos levantar um clamor, fazer uma ativação profética. Amém. Porque nós estamos mal na fila. Se fosse você, eu chorava. Amava, Senhor, me leva aos perdidos, me leva aos cativos. Aquela música do Fernandinho tinha que ser um mantra na sua vida. Me leva aos cativos, me leva aos oprimidos, me leva, Senhor. Eu quero pregar, eu quero falar, eu preciso, eu quero fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Você nunca deveria aceitar passar um ano sem você ganhar uma vida para Jesus. Quanto tempo você tem de crente? Se você tem 5 anos de crente e não tem uma vida para Jesus, misericórdia. Se você tem 10 anos de crente e não tem 10 vidas para Jesus, misericórdia. Se você tem 1 ano de crente e ainda não ganhou uma vida para Jesus, misericórdia. Misericórdia. Queria que você ficasse bem. Tem uma música, não é uma música, olha aqui para mim, presta atenção aqui, olha aqui para mim, não é uma música, é uma música, né? Mas é da harpa cristã. Eu lembro desde quando eu era criança, a gente cantava assim, ó, posso ter as mãos vazias ao Senhor me apresentar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. O que ele está falando esse louvor? Ele está falando assim, será que eu posso chegar diante do meu mestre, chegar diante do meu Senhor com as mãos vazias? E aí ele para, ele faz uma reflexão na vida dele e fala assim, ó, quantas almas eu poderia durante a minha vida ao Senhor apresentar? Já parou para fazer essa reflexão? Quantas almas você poderia no seu tempo de crente apresentar ao Senhor? Quantas almas? Sabe, irmãos, quando eu começo a pensar nisso, eu faço essa reflexão sempre. Só um pouquinho, Jorge. Quando eu começo a pensar nisso, eu oro e falo assim, Senhor, me dá mais anos de vida. Preciso fazer alguns ajustes. Já está pouco. Senhor, pelo tempo de cristão que eu tenho, ainda está pouco. Não me leva agora, eu quero ganhar mais vidas. Preciso ganhar mais vidas do Senhor. Eu não estou preocupado, irmãos, com um carro novo, com casa nova, com dinheiro, com salário. Não. Estou preocupado é não chegar lá no céu de mãos vazias. Porque tem coisas que você faz que vão passar pelo fogo quando chegar lá no céu. Ei, todas as suas obras, tudo que você faz, chegar lá no céu vai passar pelo fogo. E a única coisa que conta são as pessoas que você ganhou para Jesus. Se você está pensando que você servir
somente servir em algum ministério, somente orar, somente jejuar, somente ofertar, isso aí vai te trazer muita coisa, vai nada, vai trazer pouca. Por isso que eu quero entrar no céu, Jesus me permitir, no arrebatamento. Se nós formos arrebatados antes de eu morrer, eu quero entrar no céu de mãos dadas com todos vocês. Vai chegar diante de Jesus e falar: está aqui, Senhor. E você? Vai chegar no céu puxando a mão de quem? Falando para Jesus: ó, está aqui, Senhor. Quem que vai estar do seu lado? Onde estão as pessoas? Onde estão aqueles que você ganhou para Jesus? Onde estão aqueles que você discipulou? Onde estão aqueles que foram abençoados através da sua vida? Feche seus olhos. Momento de reflexão. O que você tem a dizer para o seu mestre? Um discípulo, ele ouve. Um discípulo, ele aprende. E um discípulo, ele obedece. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como esse mandamento se cumpre?